Você pode aplaudir bem forte a Jesus. Glória a Deus. Aproveitar que você está em pé, abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 2. Bom que você está aqui nessa noite, noite abençoada. Colossenses capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Semana passada nós realizamos aqui a imersão Enraizados. Foi muito importante, foi profundo, foi extraordinário. Fomos tremendamente ministrados pelo Senhor. E eu não me escalei para ministrar na conferência, para realmente dar tempo para os irmãos que foram escalados para ministrar, e foi muito legal. Mas Deus colocou no meu coração uma palavra que também está relacionado a enraizado, tá? Então vamos ler juntos, versículo 6 e o versículo 7, tá? E pessoal da mídia, eu estou usando hoje a Bíblia Viva, tá? Nova Bíblia Viva. Se tiver aí, é bom que me acompanhe, tá? Glória a Jesus. Quem não tem, fica tranquilo, é só para a gente ter uma versão diferente. E fala assim na versão que eu tenho: e agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continue crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Glória a Jesus. Espírito Santo, fala conosco, não nos deixe sem entender a palavra, mas que o Senhor nos dê espírito de revelação, de conhecimento, para que possamos, ó Deus, frutificar em toda boa obra, e que o Senhor seja glorificado nas nossas falas, escolhas, decisões, em todo o nosso comportamento e procedimento. A Ti seja a honra e a glória, Senhor. Manifesta a Tua graça nesse lugar e alcança cada coração aqui, em nome de Jesus, operando maravilhosamente para a glória do Teu santo nome. Amém? Tome o seu assento, querido. Glória a Jesus. Esses dois versículos, eu vou ler outras versões também, mas eu vou depois refletir com você usando a Bíblia Viva, tá? Na Nova Almeida Atualizada, que é a Bíblia que eu mais leio, tá? A versão que eu mais leio é a Nova Almeida Atualizada. Os versículos que eu sei memorizados, geralmente são dessa versão. Foi a versão da Bíblia que eu li quando me converti, por várias vezes. Então eu memorizei muitos versículos dessa versão. Eu faço sempre uma comparação com outras versões, que é para facilitar a compreensão do texto. Então, na NAA fala assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados, edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Glória a Jesus. Esses dois versículos, eles nos apresentam aqui três etapas, embora essas etapas elas não sejam separadas por tempo, elas podem também acontecer de forma simultânea ou concomitantemente. Você percebe os termos que ele usa: está enraizado, então esse é o primeiro termo que ele fala, estando enraizado. O segundo é edificados nele, edificação. E o terceiro é confirmados na fé. São três etapas, mas como eu disse, isso deve acontecer de forma concomitante. Eu acredito sim, que pode acontecer
Mas no geral o que a gente mais percebe na vida cristã são pessoas que elas recebem Jesus. E eu esqueci de falar isso aqui, na verdade são 4 momentos. Recebe Jesus, recebe Cristo, né? E elas muitas vezes não conseguem ir para a segunda fase, a segunda etapa, e nem tão pouco chegam na terceira, nem tão pouco na quarta, tá bom? Que Deus nos dê graça para entender essa mensagem nessa noite, e que sejamos ainda mais enraizados, edificados e confirmados em Cristo Jesus, amém? Quem já recebeu Jesus aqui como Salvador de sua vida? Primeiro ponto é esse. Paulo fala: como recebestes Cristo Jesus, o Senhor. É interessante porque geralmente quando se prega o Evangelho, ou quando se anuncia sobre o reino de Deus, nós ouvimos sobre salvação, Jesus o Salvador, e de fato Ele é o Salvador, Ele é o Messias, o ungido, Ele é o Cristo. O apóstolo Pedro disse: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, e só em ti a vida é eterna, e só tu tens palavras de vida. Só em Jesus, de fato, somos reconciliados com o Pai, e recebemos Jesus com essa compreensão de salvação. Somos salvos, temos vida eterna e somos reconciliados com o Pai. Mas a ênfase na salvação, ou no poder da salvação, ela chega a negligenciar o senhorio de Cristo. Eu acredito que aí está um dos problemas da vida de muitos cristãos. É porque eles conhecem Jesus como Salvador, mas não o têm como Senhor de suas vidas. E a gente vê isso muito claro nos nossos dias. Nos dias que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, haviam inimigos da pregação do Evangelho. Quando você lê o capítulo 2, você vai perceber que outros pregavam para que esses irmãos completassem a obra de Cristo, e chegaram ao extremo de ter culto a anjos, de dar uma certa atenção para revelações, pseudo-revelações. Quando você lê o capítulo 2, todo dia você vai ver que Paulo está sendo um apologeta, ele está levando os irmãos a viverem uma fé em Cristo Jesus, porque eles estavam sendo enredados ou enveredados a se distanciarem da forma como eles receberam Cristo. E no caso Paulo, ele pregava Cristo, de fato Cristo. O termo grego é Kyrios, Senhor. É aquele que reina, aquele que governa, o que domina. Mas os irmãos estavam sendo ali, tentados por falsos mestres, outros apóstolos, a se distanciarem de Cristo, a irem para uma circuncisão, ou a voltarem para a circuncisão. E quando você faz a escola de ministério, você aprende muito sobre esses detalhes, e eu encorajo você a estudar a nossa escola, porque facilita inclusive a compreensão tua ao ouvir pregações aqui nesse altar. Porque aqui a gente não tem muito tempo para entrar nesses termos, tá? Até porque os cultos, eles são cultos públicos, então a gente respeita todos que estão aqui. A gente não entra tão profundo em teologia. Por isso temos esse departamento tão precioso de ensino, que é a nossa escola de ministério. Mas eu vou tentar resumir para você. A circuncisão foi estabelecido por Deus lá em Abraão. Quando Deus chama Abraão, e é interessante, porque Abraão é o nosso pai na fé, ele é o patriarca da fé, e Deus então instituiu a circuncisão. O que era a circuncisão? Era remover ali a glande, né, o prepúcio do órgão genital masculino. Era o sinal da aliança. Todo macho passava por essa cirurgia, que é chamada de a circuncisão. Toda pessoa descendente de Abraão, ao nascer, depois de alguns dias, o macho, ele passava por essa cirurgia, por essa circuncisão. E exatamente uma das coisas que os pregadores, opositores do Evangelho de Cristo, eles queriam que as pessoas fizessem, ou seja, como se Cristo não fosse suficiente,
como se o evangelho não fosse suficiente. Ele está falando, não, vocês precisam circuncidar-se. Vocês, se não circuncidarem, vocês não têm vida eterna, vocês não são de Deus, vocês não têm aliança com Deus. Esse era o perigo dos dias da igreja de Colossos. Hoje tem outros perigos. Tem outros perigos, irmão. E são perigos sutis demais. Você provavelmente já ouviu falar na cultura woke. E a cultura woke, ela é muito perigosa. É o evangelho woke. É uma cultura muito sutil. Ideologias como a ideologia do progressismo, o pluralismo, o próprio secularismo, são inimigos dos nossos dias, são inimigos da atualidade. A gente precisa, de fato, conhecer a Cristo, conhecer Ele como Cristo, como Kyrios, como Senhor, e nos posicionar. Então Paulo fala assim, olha, vocês devem permanecer nele conforme vocês receberam. Você precisa permanecer em Cristo, irmão. Eu preciso permanecer em Cristo como de fato Ele é, como eu o recebi. E Jesus, Ele é sim o Senhor. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Romanos 14 é o capítulo que o evangelista geralmente usa. É onde o apóstolo Paulo fala sobre como ouvirão se não há quem pregue. Como pregarão se não forem enviados? Como? A resposta é óbvia. Para que as pessoas ouçam, alguém tem que pregar. Para que alguém pregue, tem que ser enviado, comissionado. Mas por que Paulo fala sobre isso? Porque a fé vem pelo ouvir a pregação de Cristo. Não é qualquer pregação, é a pregação do Evangelho de Cristo. Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 16: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar aquele que crer. Irmão, o Evangelho de Cristo, ele salva. A palavra salvação vem do grego soltere ou soltéria, que significa exatamente libertar da escravidão do pecado, libertar do domínio de Satanás e do império das trevas. Só em Jesus a vida eterna, só nele a redenção e remissão de pecados. É por ele e por ele, irmãos, somente nele, que existe vida eterna. Esse é o Evangelho de Cristo. Paulo fala o seguinte, Romanos, ele explica sobre isso, a pregação de Cristo. Porque todo aquele que invocar o seu nome, olha só, todo aquele que invocar o Senhor ou o seu nome, Kyrios, Cristo, será salvo. Reconhecer Cristo como o Senhor. Então, Ele é Senhor da minha vida, Ele é dono da minha vida, Ele governa a minha vida. Me chama a atenção o quanto necessitamos exortar para que, como filhos de Deus, a gente faça o que é natural para filho de Deus. Irmão, tem momento que eu fico assim, entediado. Sabe o que é entediado? Quando você está entediado, você já ficou entediado? Você fica enjoado, você fica irritado, aborrecido. Ou seja, você não quer mais aquilo. Tem dia que eu falo assim, Senhor, tem como tu dar uma revelação nova? Tem algo novo não, Jesus? Tem que falar de novo de oração, tem que falar de novo de intimidade, tem que falar de novo de submissão, de obediência. Meu Deus, tem que falar de novo de comunhão, de honra. Irmãos, eu entro numa guerra com Deus. Deus me dá uma revelação, só que Deus não dá, porque muitos precisam ouvir de novo a mesma coisa. E é o cuidado de Deus com a igreja. Deus, Ele ama a igreja. Deus, Ele tem um zelo por cada filho. Ele não quer que ninguém se perca. Olha o que Paulo fala:
olha, vocês precisam permanecer nele como vocês receberam. E eu vim aqui dizer para você hoje, permanece em Cristo como Ele é, como você recebeu. E se porventura você recebeu um evangelho que não transforma, hoje eu te convido a receber Cristo, que liberta do pecado e do domínio de Satanás, e que te dá acesso ao trono da graça de Deus. Ele transforma. É impossível ter um encontro com Jesus e continuar do mesmo jeito. Eu vou repetir, é impossível ter um encontro com Jesus e continuar do mesmo jeito. Jesus, Ele liberta, irmãos. Se não tem transformação, precisa ter um encontro real com Ele. A questão é essa, é o encontro real, sem ficar querendo fazer um evangelho a seu gosto. Esse é o problema da cultura woke. Eles estão criando um Deus, criando um evangelho a seu gosto. E nos chamam de quê? Nos chamam de intolerantes. Nos chamam de pregadores do ódio. Irmãos, Deus, Ele te ama a beça, como diz o pastor Jesus. Diga assim, Deus me ama a beça. Deus te ama demais, irmãos. João 3,16, leia João 3,16. O que diz aí, irmãos? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. O que mais? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Só quem crê que tem vida eterna em Jesus, levante a sua mão, dá um brado de aleluia, dá algum sinal de vida eterna. Glória a Deus. Quem crê em Jesus, aqui, irmãos, para que ele não pereça, não tenha perdição. Jesus fala, eu vim buscar e salvar o perdido, irmãos. E ele cumpriu o propósito. Ele cumpriu a sua missão. Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar vida eterna. Então Deus te ama a beça, como diz o texto, ama de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem como dimensionar ou mensurar a grandeza. O amor de Deus é infinito. O amor de Deus é incondicional. Usando aqui a frase de Max Lucado, Deus, Ele te ama tanto, que Ele te chama do jeito que você está. Ele atrai você da onde você está, no lamaçal de pecados, sem nada. Ninguém tem nada para oferecer para Deus. O meu dinheiro, o teu dinheiro não vale nada. Não vale nada. Da família que eu nasci, onde eu nasci, não há nada que eu possa oferecer para Deus, irmão. Alguns ficam ofendidos quando ouvem isso. Não, irmão, nós somos salvos por causa da misericórdia, por causa da graça, por causa do favor de Deus. É o amor de Deus. Então, Deus, Ele não te ama interessadamente, porque você tem alguma coisa para oferecer para Ele. Deus não tem carência, por exemplo, de adoração. O céu adora Ele o tempo todo. Os anjos estão lá, santo, 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 santo é o teu nome. E fala, e toda a terra será cheia do conhecimento da tua glória. Deus é suficiente, Ele é santo. Ele nos amou e nos ama, e por isso que Ele enviou Jesus para reconciliar cada um com Ele. É nele, irmãos, é em Cristo Jesus. Então Deus, Ele te ama. Marcos Lucado fala, então, Deus te ama tanto, e Ele te chama exatamente como você está, mas porque Ele te ama tanto, Ele se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Quantos querem ser simplesmente como Jesus? Porque esse é o propósito de Deus ao te salvar. Romanos capítulo 8, versículo 28. Esse texto, ele é tão precioso. Romanos capítulo 8, versículo 28. Leia com atenção. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você é salvo do pecado e do domínio de Satanás, e Deus tem um propósito: que você seja semelhante a Jesus, que você seja transformado. E o padrão não é Lucivaldo Guzmão, o padrão é Cristo, o modelo é Cristo, Ele é a nossa referência, e nós estamos sendo transformados exatamente para sermos conformes à sua imagem, conforme Jesus. João escreveu que nós ainda não somos como Ele é, mas quando nós o vermos face a face, assim como Ele é, nós seremos. Quantos aguardam por esse dia? Quantos aguardam por esse momento que você vai ver o Senhor face a face, e você se tornará como Ele, transformado de glória em glória. A salvação, ela pode ser entendida, na verdade ela é entendida, não que ela tenha 3 fases, só para compreensão didática. Primeiro momento, Deus nos salva, o nosso espírito que estava morto por causa dos delitos e pecados. Efésios 2, versículo 1. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Ele, olha só, nos vivificou em Cristo Jesus. O maior milagre é o milagre da ressurreição, e esse milagre acontece quando você crer em Jesus. Você estava morto, estávamos mortos em pecados e delitos, mas Ele nos vivifica, nós somos vivos. Aliás, avivamento significa estar vivo para Deus. Quem recebe Jesus está agora avivado, ele é vivo para Deus. Uma das características do avivamento é o prazer em adorar ao Senhor. Talvez a principal é a alegria de estar na presença de Deus, porque a salvação, ela traz uma alegria para o coração de quem recebe Jesus. É aquele corinho que eu aprendi lá na escola bíblica, lá atrás: a verdadeira paz só tem quem conhece Jesus. A verdadeira alegria só tem quem conhece a Jesus. A alegria do céu invade a alma da pessoa, e essa alegria faz ele ser totalmente diferente. Então Deus, Ele te ama sim, querido, mas Ele se recusa a deixá-lo do jeito que você está. Diga assim: eu estou sendo transformado. Glória a Jesus. Você está sendo transformado. Aliás, agradeça a Deus pelo que Ele já fez na tua vida. Agradeça porque você não está morto mais, você já está vivo. Agradeça porque hoje você está se voltando para Deus, você se inclina para a coisa de Deus. Você está aqui por causa que Deus chamou você. Então esse é o primeiro momento ou fase. A segunda fase é a fase de transformação. A primeira fase acontece a ressurreição do espírito. O espírito do homem que estava morto por causa do pecado, ele recebe vida. Agora a alma, ela é transformada, ela é santificada. É o que o apóstolo Pedro fala de aperfeiçoamento da salvação. Não é que eu vou ser salvo por obras, mas a salvação, ela tem evidências. Então nós aperfeiçoamos, ou seja, nós desenvolvemos uma vida que condiz com o Evangelho. Transformação, e a transformação, ela acontece por meio da renovação do entendimento. Romanos 12, versículo 2. Mas para viver Romanos 12, versículo 2, tem que viver Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1 fala: rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, ou seja, compreendendo a graça de Deus, compreendendo o amor de Deus,
É isso que Paulo fala. Olha, vocês conhecem a graça, vocês conhecem a misericórdia. Então, considerando a misericórdia de Deus, ele fala: ofereçam o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional, ou seja, a entrega não das emoções ou dos sentimentos, mas a entrega do corpo como sacrifício vivo. Vida cristã, irmãos, requer crucificação, requer sacrifício, é entregar o corpo vivo. Toda vez que eu renuncio o pecado, toda vez que eu reduzo o meu corpo à escravidão, para obedecer a Cristo, eu estou oferecendo a Deus um culto racional. É um culto inteligente, é um culto de gente sábia, é um culto de gente que entende que é aliança com Deus e que honra essa aliança. Não tem a ver com emoção. Irmão, tem culto que você não vai sentir nada, nadinha. Você faz por causa da sua fé. Você levanta a sua mão, você dá brado de aleluia. Aliás, aproveita e dá um brado de glória de vez em quando. Você reage, mas não é que você está sentindo alguma coisa. Às vezes eu entro em crise com Deus, porque eu quero sentir alguma coisa, e não sinto nada, irmão. Fico em crise, meu Deus, não tem nenhuma sensação. Tem gente que rapidinho está chorando, né? Meu Deus do céu, tem gente que todo culto chora, rapaz. Eu estou a vida toda quase não choro. Meu Jesus, eu entro num desespero, meu Deus do céu. Que crente que sou eu, rapaz? O Theo, a gente conversa bastante. Ele fala: pastor, o senhor crê, né, no entendimento. Ele fala: Deus, ele me move, eu sinto no meu corpo. Eu falei: irmão, está muito fácil para ti, eu não sinto nada. Eu não sinto nada, irmão. Eu só creio que Deus fala e acontece. Deus me deu um dom de fé, e o dom da fé não tem emoção, irmão. É racional, é um entendimento que me vem. E Deus, ele fala assim nas emoções, ele fala assim nos sentimentos, mas não é uma regra. Talvez você está aqui nessa noite, deixa eu abrir um parênteses aqui, e você, como eu, já entrou em crise, ou entra em crise, por não ter sensações. Fique em paz, irmãos. Isso tem mais a ver com temperamento do que com unção. Cada pessoa tem uma forma de receber e de reagir. Não é assim, Bruno? Não sei como é que o Bruno Postilho reage. Eu acho que ele é um cara assim, mais avivado. Aquele que chora, que grita. Mas vamos lá, irmãos. Se você crer, se você tem fé, você vai ver a glória de Deus. E nem sempre você vai sentir alguma coisa, mas a glória está transformando. Para você viver a tua vida de culto racional, você tem que oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Isso fala de uma vida de santidade, de uma vida de renúncia, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Romanos 12, versículo 2 fala: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Observe o texto. Romanos 12, versículo 2. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa versão é incrível, irmãos. Você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando você oferece o teu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se vive, Romanos 12, 2, sem antes não estar vivendo Romanos 12, versículo 1. Não tem vida cristã sem disciplina, irmão. Não existe vida cristã sem disciplina. Disciplina é oração, é jejum, é meditação na palavra, são disciplinas espirituais. Entregar dízimo é disciplina. Ofertar, servir o próximo é disciplina, faz parte da vida cristã. Honrar a autoridade é disciplina.
Não existe vida cristã sem disciplina. Diga assim: não há vida cristã sem disciplina. E essa palavra disciplina, quando alguém ouve, já dá raiva, né? Tem que ter disciplina. Eu logo lembro de academia. Só os disciplinados conseguem fazer musculação, ou qualquer esporte. Falei parabéns hoje para a Rosângela, porque ela está indo 5 vezes para a academia, na semana. Falei, meu Deus do céu, tu está poderosa, né? 5 vezes, eu estou indo 4 na marra, com muita oração e jejum. É disciplina, irmão, não é prazeroso não. Vai fazer um jejum. A Girlande vai fazer jantar para ti. Não vai te ajudar a jejuar. Tu tem que ser radical. Não, tem que renunciar. Eu conheci uma moça, ela era vascaína, viu? Mas era uma vascaína enjoada, que brigava com todo mundo, ruía a unha, ficava nervosa lá do jogo. E ela converteu a Cristo, e ela descobriu que, na verdade, ela tinha uma idolatria no coração. Ela não era uma torcedora, ela tinha um Deus, o Vasco. Tudo era do Vasco, camisa, tudo, até prato. E ela fez um voto com Deus, ela gostava de bolo de chocolate e Coca-Cola. Ela fez um voto de nunca mais comer bolo de chocolate e nem tomar Coca-Cola. Para a saúde não faz bem, né? Mas é gostoso. E ela sempre fez evento, sempre tinha bolo, refrigerante. E um dia eu percebi depois de um tempo que ela não comia. Eu falei, por que tu não come? Ela foi me contar a história. E ela fez o voto para ela se libertar do ídolo de torcer para o Vasco. Os palmeirenses, os flamenguistas, vocês precisam fazer um voto com Deus. Os remistas, né? Como é que fala para quem torce para o Paysandu? Sofredor. Todo torcedor sofre, né? Mas de verdade, eu nem sei como é que chama. Remista é remista, né? Rema é remista, né? Paysandu. O pessoal fala assim, rapaz, esse cara está meio Paysandu hoje, né? Está meio para baixo. Vamos lá, irmãos. Quem está entendendo isso aqui? Diga assim, não há vida cristã sem disciplina. Como recebestes a Cristo, ele fala, então permaneçam nele. Ou seja, não se desviem. Sempre surge ventos de doutrinas, querido. Sempre surge movimentos, modismos. Mas você tem que ser um crente raiz. Hoje eu compartilhei um meme, porque olha como vai influenciando a igreja. Agora a pessoa tem uma revelação, agora, né? Alguns. Aí pergunta assim, faz sentido para você? Essa expressão faz sentido é uma linguagem desse pessoal da galera dos motivacionais. Faz sentido para você? Irmão, se Deus está falando, quem está recebendo, tem certeza que Deus está falando e acabou, irmão. Irmão, eu falo assim, eu sou um pentecostal raiz. Eu creio no evangelho pleno. O que é o evangelho pleno, pastor? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo, Ele cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e eu creio no batismo com evidência do falar em língua. Se você for batizado, você vai falar línguas estranhas, e Jesus Cristo em breve voltará. Você tem que ser um crente raiz, irmão. Não pode ser um crente work, da cultura work. Não, irmãos. Você tem que crer no evangelho de Jesus. A gente ora para que no Brasil Deus cumpra o que Ele tem prometido e faça de nós uma nação que de fato envia missionários para as nações. O Brasil é a segunda nação que mais envia missionários para as nações.
Mas há uma profecia que o Brasil vai ser esse celeiro de missionários para as nações, e que vai alimentar as nações. De certa forma nós já alimentamos as nações, mas nós temos que nos posicionar como crentes raízes, ou enraizados em Cristo. Então o primeiro ponto é esse: receber Cristo Jesus o Senhor. Diga assim: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Diga: Tu governa sobre a minha vida. Glória a Jesus. O texto fala enraizado. Para sermos enraizados, eu não vou aprofundar aqui, vocês ouviram muito sobre enraizado semana passada. Mas ser enraizado em Cristo, ou seja, ter raízes profundas. O Salmo 92 foi o tema que nós usamos. O versículo 12 e 13 fala sobre o cedro do Líbano, né, e a palmeira. Essas duas plantas ou árvores, elas são símbolos de força, elas são símbolos de resistência, elas simbolizam frutificação, perseverança. É muito profundo você meditar no cedro do Líbano e nas palmeiras. E exatamente usando a figura dessas plantas que o salmista, ele compara, que o justo na sua velhice, ele vai florescer. O justo na sua velhice, ele vai continuar frutificando. O justo na sua velhice, ele vai continuar testemunhando de Cristo Jesus, porque foi plantado nos átrios do Senhor. Não tem como frutificar, irmãos, se não tiver plantado na casa de Deus, se não tiver enraizado em Cristo Jesus. Olha para mim, você já viu uma laranjeira se esforçando para produzir laranja? Você já viu uma bananeira fazendo força para dar banana, se espremendo todinha? Você nunca vai ver. Olha para mim aqui. Vida cristã não é o teu esforço para frutificar para Deus. Vida cristã é rendição a Cristo. É o que Paulo fala: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo agora nesse corpo, nessa carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que por amor de mim, olha o que ele fala, por amor de mim, entregou-se a si mesmo para a remissão dos meus pecados. Diga assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você pode falar com convicção, com ousadia. Diga assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Coloca esse versículo hoje no teu perfil, para registrar que você entende o que é vida cristã. Não é um esforço que você faz para frutificar. Quanto mais você se rende a Cristo, mais o Espírito de Deus gera o fruto. Qual é o fruto do Espírito Santo? É Cristo. Qual é o fruto do Edivaldo com a Socorro? É o Washington, é o William. Qual o fruto da Nara? É o Vitor, é o Emanuel. Qual é o fruto do Espírito Santo? É Cristo na tua vida. Quanto mais você se rende a Ele, mais Ele produz Cristo em você. Qual é o fruto do Espírito? Qual é o caráter de Jesus? Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. O fruto é esse, irmão: amor. Leia. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, Ele produzirá em nós esta espécie de fruto. Qual é? Vamos lá, 1, 2, 3, leiam. Glória a Jesus. É isso. Tem mais, né? Ou não? São 9. Tem mais um. 23. Mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. É o fruto, irmão. Enraizados em Cristo, plantados na casa de Deus, nós frutificamos.
E Jesus disse: e nisso o vosso Pai é glorificado, em que deis muito fruto. Outra palavra é confirmados, porque nós passamos por provas. Sim ou não? Prova, irmão. Entenda uma coisa. Hoje se fala em processo, né? Processo. Um dia eu falei, pastora Ana, tem gente que nunca nem entrou num processo. Tem gente que nem sabe o que é processo, nunca entrou no processo e fala, estou passando um processo. Processo de nada, rapaz. Irmão, nós somos provados. O que são provas, pastor? Provas são testes. Nós somos provados de duas formas. Existem as provas que são perseguições, são circunstâncias adversas, essas coisas que desagradam, que aperreiam, que dificultam, e vem para abater a fé, para desanimar a fé. A gente que se levanta caluniando, mentindo, misericórdia. É uma prova. É o justo sendo injustiçado. E o justo entra em crise quando ele é injustiçado, porque ele fala assim, o que eu fiz? Aonde eu errei? Esse dia uma mulher estava desesperada, pedindo ajuda, porque ela foi traída depois de 35 anos de casamento. O marido a traiu, ela ficava perguntando assim, onde foi que eu errei? E se matando, se auto-martirizando, se condenando. O outro traiu e ela se culpando. Eu falei, meu Deus, como ajudar uma pessoa dessa? Ela disse, foi que eu plantei para colher isso aqui, querendo buscar, meu irmão, nada de errado. Nós somos, muitas vezes, injustiçados. Nós estamos nesse mundo, Paulo fala desse mundo corrompido. Jesus fala que o mundo jaz no maligno, e quem não vigia cai, quem está em pé, cuide para que não caia. Aliás, aproveita e profetiza assim, em nome de Jesus: a graça de Deus me sustenta. Glória a Jesus. É a graça que te sustenta, irmãos. Mas nós estamos nesse mundo, e esses testes, eles acontecem e são oportunidades para confirmarmos a nossa fé, para testemunharmos o nosso amor a Jesus. Posso passar pelo que passar, mas eu vou passar com Cristo Jesus. Passe pelo que foi, mas passe, como diz a música, passe dando glória a Deus. Como Abraão já sem vida, sem vigor, a Bíblia fala que ele fortificou-se na fé, dando glória a Deus. Fortifique-se na fé, dando glória a Deus. Confirme-se na fé, honrando a Jesus. Ele fala confirmados na fé. E o legal é que quando você é confirmado na fé, irmão, você se torna inabalável. Tiago fala, depois que vocês tiverem vencido, vocês vão se tornar maduros, seja perfeitos. Vocês não serão deficientes em nada. Existe um padrão para a tua vida, um padrão de excelência, e o texto fala, seja confirmado nele, que as lutas, que as provas que você passar, elas sejam de fato encaradas por você, como oportunidade, para você ratificar a sua fé em Jesus, para você dizer, eu amo o meu Senhor, e independente das circunstâncias, eu vou continuar adorando a Ele. Que você seja como aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que quando receberam a ameaça, olha, ou vocês se curvam perante essa estátua, ou vocês vão ser lançados na fornalha. Eles disseram assim para o rei, rei, fica sabendo de uma coisa, se o nosso Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar, mas se Ele não nos salvar, escuta com atenção, nós vamos continuar adorando o nosso Deus. É aquela música, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, eu vou continuar adorando a Deus. Irmão, coisas ruins acontecem com gente boa, sim ou não? Os justos sofrem injustiças, infelizmente ocorre, mas você tem que ser confirmado. Você precisa ser confirmado na fé.
E outro ponto, o texto fala, no versículo 7, fala de enraizado, fala de confirmados, ou se aprofundem nele, e fala de tornam-se fortes, vigorosos na fé. Fala de crescer, de edificado e confirmados. E que você possa, nessa prova que você está passando, outra prova que nós passamos são as tentações para pecar. É uma outra pregação, mas eu vou ser bem objetivo aqui. Não que seja uma outra pregação, daria uma outra pregação. Eu não sei o que te faz enfraquecer, se é perseguição, fome, dificuldade, ou se são as facilidades. As tentações para pecar, irmão, são terríveis. Existe um perigo na prosperidade, que é a passividade. Prosperar é muito bom e é promessa de Deus para todos nós, irmãos. Ser abençoado e ter uma vida próspera é promessa de Deus para o seu povo. Mas existe um perigo na prosperidade, chamado passividade. A Bíblia fala que Davi, em tempo de guerra, ele estava no palácio. E ali ele olhou, e a Batseba estava tomando banho, e ele cobiçou ela, e veio o adultério. A tentação é a cobiça da carne, são os desejos da carne. É um tipo de prova, é um tipo de teste que requer renúncia. A pornografia tem escravizado muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres. A sensualidade de modo geral. Os jogos estão destruindo famílias inteiras, negócios. Pessoas que não ganham nada, às vezes estão perdendo até o que ganham, com a ganância de ganhar mais, e às vezes vai comprometendo outros orçamentos, por causa de uma tentação. Jesus fala o seguinte: não se embriague, não se deixe ser embriagados com as solicitudes da vida. Irmãos, nós temos que sonhar e sonhar grande, e eu te encorajo a sonhar mesmo, a ter projetos muito grandes, mas não sonhe a ponto de ficar embriagado com esses sonhos, a ponto de ficar tão cheio, sobrecarregado, que você começa a negociar valores. Quantas pessoas, por causa de sonhos e desejos, e não discernem, e às vezes corrompem os seus valores, e acabam negando a fé, e acabam caindo em ciladas, aceitando qualquer porta que se abre como se fosse a porta de Deus, sem discernir que muitas vezes é uma cilada do diabo. Então veja uma coisa, você tem que ser enraizado, você tem que ser edificado em Cristo Jesus. Você é edificado em tudo que a igreja ministra, em tudo. Você é confirmado diante das provações. E como eu disse, essas 4 coisas, elas acontecem concomitantemente, embora você possa entender também por etapas. Jesus, Ele já fez tudo por mim e por você. Eu quero te convidar a ficar em pé, para fortalecer algumas verdades que estão nesse capítulo. Versículo 11 fala: quando vocês foram a Cristo, Ele os libertou dos seus maus desejos, não por meio de uma operação física de circuncisão, mas de uma operação espiritual feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecaminosa. Diga assim: em Cristo Jesus eu posso andar em vitória. Diga: eu posso andar em santidade. Diga: por Cristo Jesus eu posso renunciar os desejos da carne. Versículo 13: vocês estavam mortos em pecados e seus desejos pecaminosos, ainda não tinham sido afastados, então Ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados. Declare bem forte: eu sou perdoado. Diga: eu sou perdoado.
Versículo 14 fala: e apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido. Tomando essa lista de pecados, ele destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Todo o escrito de dívida já foi cancelado. Satanás, ele é sim acusador, mas ele não consegue acusar quem já foi justificado pelo sangue de Jesus. Ele pode até falar nos teus ouvidos: você é fraco, você não tem capacidade, você não vai conseguir. Mas lembre-se, há poder no sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, ele te redime da escravidão do pecado. Ele te dá vitória contra o domínio das trevas. Ele é acusador, sim. Só que o acusador das nossas almas, ele foi expulso da presença de Deus. O versículo 15 fala: deste modo ele venceu os governos e autoridades espirituais do mal, e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Jesus triunfou na cruz, e na cruz ele despojou principados e potestades. E não só os despojou, Jesus envergonhou Satanás, humilhou Satanás. E hoje você pode viver livre de qualquer sentimento de acusação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há acusação contra aqueles a quem Ele justificou. Paulo fala: se Ele não poupou o seu Filho, Ele não nos poupará das demais coisas. Quantas coisas, quantas bênçãos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3 fala que nós somos abençoados, ou fomos abençoados, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Diga assim: eu já fui abençoado, eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Diga assim: Cristo é tudo e eu sou de Cristo. Cristo é tudo e eu sou de Cristo. Levante a sua mão para adorar Ele. Levante a sua voz também para glorificar o seu nome. Aleluias, aleluias. Como recebertes Cristo, permaneça nele, enraizado, edificado, confirmado nele. Hoje é noite de salvação nessa casa. Hoje é noite de você voltar para os braços de Deus. Enquanto os irmãos vão louvar a Deus, eu te chamo para vir aqui nessa noite, aqui na frente do altar, dizer: Jesus, Tu és o meu Senhor e eu vou viver para a Tua glória. Santo, santo. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Ele está chamando você, porque nele é o teu lugar, e somente nele há salvação e vida eterna. Eu não quero nada além de